Olá, espero que todos estejam bem, né? Bem-vindo mais uma vez ao canal, né? Direito Penal e Processual para Todos. E aí, hoje eu vou conversar com vocês a respeito do crime de estelionato. Mas antes de eu começar a falar deste assunto, eu vou voltar a um assunto rapidinho, né? Que foi do vídeo anterior que eu falei sobre o direito penal das minorias. Bom, eu tinha dito nesse direito penal das minorias que existem pessoas que são filhos, né, que abandonam os estudos para poder ingressar no mercado de trabalho e assim poder aumentar a renda familiar. Muitas vezes esses filhos vêm fazendo isso porque os seus pais já são de uma certa idade, né, estão com uma vida árdua de trabalho e ele vem tentar diminuir esse peso. Bom, é sabido por todos que o direito penal, a sua lei, ela vale para todos, corretamente, mas isso não quer dizer que a sua interpretação é única. Certo? Ela vai de acordo com cada caso concreto. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas vieram e falaram comigo a respeito do seguinte: ah, Carla, mas isso não é para todo mundo. Claro que não é. Existem pessoas que, mesmo que os pais trabalhem e fazem o máximo de sacrifício, os pais preferem que os filhos fiquem estudando. E os filhos mantêm o estudo firme para ingressar mais tarde no mercado de trabalho bem mais preparado e poder assim auxiliar, dar um maior auxílio aos seus familiares. Agora, existe também aquelas pessoas que dão desculpa para tudo e resolvem apenas ir para o mercado de trabalho porque está tudo muito bom e eu não quero mesmo estudar. Então, existem pessoas que pensam de várias maneiras. O direito penal, a lei, ela é para todos. A interpretação vai de acordo com cada caso concreto. Então, a gente não pode colocar como se todos que saírem da escola porque resolveram auxiliar os seus pais. Não, tem gente que saiu da escola única e exclusivamente porque não quer estudar. Tem gente que saiu da escola exclusivamente porque não tem interesse. Gosta de um outro tipo de vida, que não é a vida do meio lícito, é a vida do meio ilícito. Isso cabe a cada um, e cada um responde pela sua atividade, pelo seu ato praticado, correto? Então não vamos generalizar. A gente sempre vai atacar os pontos, mas sempre ampliando o conhecimento de que não vale para todos. Nem todo mundo age assim, mas a lei, ela é para todos, indistintamente, ok? Ok, bom, superado esse passo, vamos ao seguinte. Hoje a gente fala sobre o crime de estelionato, porque houve uma pequena modificaçãozinha do pacote anticrime que eu acho mega interessante, né? Então a gente sabe muito bem que o crime de estelionato é o sugestivo 171, né? E ele vem no título 2 dos crimes contra o patrimônio do capítulo 6 do Código Penal, né? E ele diz o seguinte, olha só, artigo 171, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Bom, e aí a gente vem dizer o seguinte, o objetivo jurídico deste artigo é proteger a inviolabilidade do patrimônio. É fazer com que o seu patrimônio não seja violado por um terceiro que quer obter vantagem ilícita sobre ele, correto? E aí a gente começa então perguntando, tudo bem, Carla, eu quero proteger, mas proteger de quem? Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o famoso estelionatário. É aquela pessoa que muitas vezes é o que eu chamo aquela pessoa que é um predador, né? Mas que tem um nível de observação e de inteligência, né? Que faz com que ele escolha as suas vítimas. Então a vítima não é o acaso, né? Ele escolha as suas vítimas, né? E ele faz o famoso conto do vigário, né? E através desse conto do vigário, ele acaba desarmando você com relação à sua atenção. E assim ele obtém êxito o êxito na sua forma delituosa. Bom, quem é então o sujeito passivo? O sujeito passivo é a vítima, que muitas das vezes a gente fala que ela não sofre nenhum tipo de violência física, nenhum tipo de violência moral. É a lábia mesmo, é a boa conversa mesmo, que faz com que você acabe ficando desarmado. E a gente tem alguns exemplos com relação a isso. A gente sabe muito bem que algumas empresas que promoveram o famoso intercâmbio, que nunca aconteceu, as pessoas pagaram e nunca aconteceu.
Não muito longe. Às vezes você tem do estelionatário que quer vender um quadro, diz que o quadro é de um quadro famoso, de um artista famoso, e na verdade não é nada disso, né? É uma falsificação muito da barata, né? E a gente também tem aquilo que a gente vem assistindo nas TVs, que vem acontecendo, que é o estelionato sentimental. É aquela pessoa que muitas das vezes, nesse período de pandemia, isso acontece muito no período de isolamento, né? Esse período de pandemia que vem fazendo com que a gente tenha um isolamento social, embora a gente está tendo já uma grande parte flexibilizações, mas muitos ainda estão reclusos no seu lar, porque ainda não encontramos nenhum tipo de vacina, né? E a gente está tendo aglomerações para todos os lados, então a fiscalização se torna difícil dela acontecer. Então essas pessoas que estão reclusas em seu lar, mas que moram com seus familiares, né? Até aí está tudo certo, porque elas se sentem mais protegidas, elas estão tendo uma convivência com seus familiares, estão tendo contato com outras pessoas, né? Agora, aquelas pessoas que muitas vezes já moram sozinhas, né? E nesse período de pandemia estão ainda mais reclusas, né? Aí nesse ponto bate o que a gente chama de carência, bate uma vontade de querer conversar, de querer conhecer alguém, de querer bater um papo, né? E aí fazer novas amizades. E por que não? Não é proibido, pelo contrário, é saudável, né? Só que a pessoa que está do outro lado, muitas das vezes, da rede social da tela, né? É a pessoa que tem o objetivo de obter uma vantagem ilícita sobre o seu patrimônio, correto? Então ele começa a conversar e a pessoa ainda fica meio ressabiada. Mas quando ele vem, cada vez que ele conversa e a gente vai respondendo, a gente vai dando o quê? Argumentos, artifícios, meios para que ele possa nos conhecer, e através dali ele vai fazer o quê? Montar todo um cenário, quem é a vítima, e atacar no ponto fraco, certeiro, para obter essa vantagem. Correto? Bom, nesse ponto a gente sempre vem falando que esse crime de estelionato sentimental, a pessoa não está nem um pouco preocupada com o outro lado, ou seja, com a vítima, mas sim em obter vantagem com relação a isso. E um desses pontos, eu acho interessante a visão do Rogério Greco, que ele diz o seguinte: desde que surgiram as relações sociais, o homem se vale da fraude para dissimular seus verdadeiros sentimentos e intenções para, de alguma forma, ocultar ou falsear a verdade, a fim de obter vantagens que, em tese, lhe seriam indevidas. Ou seja, ele se aproveita deste momento onde a guarda da vítima está baixa, onde a atenção dela está baixa, para obter a vantagem indevida, né? E com o único e a satisfação plena de obter êxito sobre aquela vantagem. Só que é uma satisfação que dura pouco tempo, porque logo em seguida ele já tem que ter outra vítima, né? Então a satisfação, a felicidade, né? O sentimento de poder ele passa a ter quando ele obtém esse êxito, né? E obtendo o êxito referente a isso, esse sentimento logo vai embora e surgindo a necessidade de manter esse sentimento, essa sensação de prazer, que faz com que ele venha a cometer novamente outro delito. Certo? Ok. E aí a gente sabe muito bem que a gente sempre tem que tomar cuidado com relação a isso, né? E aí a gente tem também a visão do João Roberto Parizato, que ele diz o seguinte: o objeto material do crime de estelionato são todas as coisas móveis, imóveis, direitos reais, pessoais, enfim, o patrimônio da pessoa, que pode ser violado pelo crime e apreço. Ou seja, tudo que possa ter valor, né, se torna interessante para o estelionatário para tentar violar aquele seu patrimônio. Tudo que você tem que possa de valor, que seja interessante para ele, ele vai agir, ele vai contar o famoso conto do vigário para obter essa vantagem indevida. Bom, e aí, consequentemente, com a Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, ele colocou nesse artigo 171 o parágrafo 5º, que vem dizendo o seguinte: olha, então esse crime de estelionato, ele é um crime de condicionada à representação, correto? Corretíssimo.
Condicionada à representação. Significa que você tem que ir à delegacia e dar a notícia crimes, contar o que aconteceu. Ok? Ok. Então vai ser para todo mundo, vai ser assim? Independentemente vai ser assim? Antigamente era, né? Com a vigência dessa nova lei, aí diz o seguinte, olha, existe um grupo aqui, uma categoria de 4 sujeitos, podemos dizer assim, que esses sujeitos passivos, a ação vai ser incondicionada, né? E quem são eles? Sujeitos da administração pública direta ou indireta, a pessoas com mais de 70 anos ou incapaz, criança ou adolescente, né? E pessoas com deficiência mental. Bom, esses 4 sujeitos passivos, podemos dizer assim, a ação será incondicionada. O que quer dizer? O autor da ação é o Ministério Público que vai oferecer a denúncia, né? Então, deixou de ser de representação, condicionada à representação de forma geral e passou então a limitar. Olha, ela é condicionada à representação para os demais casos, mas para esses que são sujeitos maiores de 70 anos, incapazes, crianças ou adolescentes, pessoas com deficiência mental e sujeitos da administração pública direta ou indireta, a ação vai ser incondicionada. É isso. Só que teve um HC, que é de número 583837 de Santa Catarina, muito interessante, que vale a pena buscar, pesquisar e dar uma lida, que a decisão que o magistrado teve, embora foi contrária ao entendimento do promotor, né, mas ela foi uma decisão muito motivada, né, muito bem fundamentada, que levou a gente a pensar, né, que embora não esteja escrito na lei o que ele colocou ali de forma clara nesse pacote anticrime, mas que ele fez uma certa analogia, uma certa comparação. Bom, nesse caso, nesse HC, aconteceu um rapaz que não cometeu o crime de estelionato pela primeira vez, já vem cometendo, né? E ele o Ministério Público já tinha oferecido a denúncia. Então, o procedimento estava correto, para ocorrer o prosseguimento do processo estava tudo certo. Aí entrou a vigência da lei, do pacote anticrime, e mudou isso, né? Mudou. E aí, nesse caso, passou a ser o quê? De representação. Era incondicionada e passou a ser de representação para esta pessoa, neste HC. E aí o advogado, né, desta pessoa virou e falou assim, opa, pera lá, então agora tem que ser representação, a vítima tem que ir à delegacia, né? O Ministério Público na mesma hora já levantou a mãozinha e falou, opa, pera lá, negativo. Por quê? Porque na época que isso aconteceu não estava na vigência essa lei do pacote anticrime, né? Então o procedimento foi correto para que ocorresse o prosseguimento do processo. Estava tudo certo, está tudo andando corretíssimo, né? E o Ministério Público ele quis dizer o seguinte, olha, com a vigência da lei, a partir desta lei, da data, aí sim você pode falar isso, mas o fato ocorreu antes, então não tem o que questionar. Só que não era bem assim, né? Não foi bem assim. O entendimento, a decisão do magistrado não foi feito dessa forma. No surgimento da Lei 9.099/95, né, aqueles atos que tinham sido cometidos, né, antes da vigência da lei, o que aconteceu? Foi entendido que deveria dar um prazo de 30 dias para que a vítima fosse representar. Caso ela não fosse representar no prazo de 30 dias, ocorria a extinção da punibilidade. Correto? Era esse o entendimento, né? Até a vigência da lei, ou seja, então, quando a lei bateu, foi um período de transição que ocorreu. E aí o magistrado fez o mesmo entendimento, né, para esta lei do pacote anticrime, para esta ata. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, então eu vou dar um prazo para que a vítima de 30 dias, para que a vítima possa representar, obedecendo o procedimento que vai dar continuidade neste prosseguimento do processo. Então, a procedibilidade vai ser atendida para que ocorra a prosseguibilidade do processo. Então, ele, no final das contas, ele não atendeu o que o Ministério Público colocou, né?
que o Ministério Público para ele deveria dar continuidade normal, né, já que o fato tinha ocorrido antes da vigência da lei e o procedimento para que ocorresse o prosseguimento do processo estava tranquilo, e o magistrado entendeu que não, fala negativo, vamos dar esse prazo de transição para que a gente possa agir agora conforme está descrito na lei. É um HC interessante, muito bem fundamentado e explicado pelas duas partes, né? Tanto pelo magistrado, que fundamentou maravilhosamente bem, quanto pelo Ministério Público, que também colocou vários exemplos e defendeu também magnificamente o seu ponto de vista, né? E o próprio advogado, né, do réu também, que colocou a sua pontuação de forma muito clara. Vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada, porque a gente passa a entender melhor como é que anda, como é que são os meandros deste processo, né? Enfim, né, eu espero que todo mundo tenha gostado. Vale a pena a gente sempre pesquisar uma jurisprudência para dar uma olhada, né? E eu espero vocês no próximo vídeo, né? Com certeza não vai demorar muito, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Bom, quem gostou dá um like, se inscreva no canal, curta, compartilha, porque conhecimento é sempre bom para ser compartilhado, e que a gente possa fazer muitos outros vídeos e que vocês possam opinar para ver o que vocês desejam que eu venha conversar com vocês, para a gente debater assuntos interessantes, né, que vale sempre a pena a gente compartilhar entendimentos e jurisprudências, doutrinas que são baseados na lei e não no achismo, no que eu acho, no que a sociedade acha, né? Não estou dando menos importância à sociedade nem a ninguém, mas a gente tem que colocar pautado na lei, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça, correto? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.